Olha, deu ruim pro Fábio Faria. O Fábio Faria conseguiu, ministro das comunicações do Bolsonaro, conseguiu dar um baita de um tiro no pé. Eu achava que só o Bolsonaro e os bolsonaristas raiz, aqueles que são mais bolsonaristas, mais fascistas, só eles davam tiros no pé. Eu pensei assim, aqueles que estão hoje com o Bolsonaro também são fascistas, claro, todos os bolsonaristas são fascistas, mas aqueles que estão com o Bolsonaro hoje, mais por conveniência e por dinheiro, do que por ideologia fascista ou ideologia olavista, coisa assim, eles talvez não sejam tão burros, eles são espertos mesmo, que eles querem lucrar. Eles não vão dar tiros no pé. Que o Fábio Faria mostrou que não, é burro mesmo, conseguiu dar um tiro no pé dentro e fora do bolsonarismo. O Fábio Faria estava em pleno final de semana junto com um foragido da justiça nos Estados Unidos. Tá aqui, ó, esse é o ministro Fábio Faria. Ele tá aqui, não dá pra ver, mas ao lado dele está a Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, que é esposa dele. Aqui está um foragido da justiça, vou mostrar aqui direitinho para você ver aqui na mesma mesa. Está esse foragido da justiça chamado Alan dos Santos. E aqui está aquele vereadorzinho babaca de Belo Horizonte. Tá aqui, todos eles num evento evangélico. Também estava nesse evento o jogador Rivaldo, tá vendo aqui, ó, ex-jogador de futebol? Pois bem, foram ao evento juntos e o Fábio Faria pensou, vou lá me encontrar com Alan dos Santos e não vai dar nada, os bolsonaristas vão ficar até felizes, pô. Acho que tá faltando pro Fábio Faria, o ministro das comunicações, tá faltando para ele ter um tracking. Sabe o que é tracking de redes sociais? É quando você coloca alguém ou contrata uma empresa, eu vou falar, o Ministério das Comunicações pode fazer isso facilmente, porque tem servidores para isso, para ver o que as pessoas nas redes sociais de determinado grupo gostam e do que elas não gostam. Eu vou te dar um exemplo. Os bolsonaristas hoje, boa parte deles, e quando eu digo boa parte, é metade deles, não gosta. Sabe do quê? Do Alan dos Santos. E nem do Olavo de Carvalho. Pelo contrário, eu tô falando aqui nas últimas 3 semanas, se o Fábio Faria assistisse o Plantão Brasil saberia disso, do quebra-pau, da briga que está entre olavistas e bolsonaristas. Eles estão se descolando do bolsonarismo e eles estão tentando puxar para eles o máximo de bolsonaristas possíveis, ou seja, roubar do bolsonarismo os fascistas bolsonaristas. E tá um quebra-pau, Carlos Bolsonaro atacando deputado, atacando o outro, atacando um monte de gente, vários bolsonaristas, gente do gabinete do ódio atacando os olavistas, tudo mais. Aí vai lá o Fábio Faria e se encontra com ela. Olha, pegou mal. Não apenas pegou mal no bolsonarismo e pegou mal no STF. Por quê? Porque é um foragido da justiça que o Alexandre de Moraes está tentando prender faz 3 meses. E aí um ministro vai e se encontra com ele. A coisa ficou tão feia, e ele foi avisado pelo próprio Jair Bolsonaro, por gente ligada ao Bolsonaro, que a coisa fica feia para ele, que ele fez isso aqui, ó. Ele tá aqui ao lado do Alan dos Santos, ele fala, se soubesse que ele iria, não teria ido. Dá para ver aqui como é que ele estava evitando o Alan dos Santos, né? Sentou ao lado dele. Eu vou explicar isso tudo aqui, porque ó, a coisa tá ruim pro Fábio Faria. Ele recuou porque ele foi avisado que ele tinha que recuar. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair pra eles, porque olha, como eu quero ver a casa cair pra eles. Você também quer? Então inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente faz oposição a esses malditos. Não apenas a gente faz oposição todos os dias, dia e noite, seja ano novo, Natal, feriado, domingo, sábado, a gente vai pra cima deles, como a gente também faz nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar a nossa moto de som, não é nem carro de som, a nossa moto de som. Onde a gente não encontra carro de som, a gente contrata a moto de som mesmo. Denunciando o Bolsonaro lá em Tocantins. A gente está voltando agora, com tudo agora em 2022, a denunciar o Bolsonaro em 10 cidades todas as semanas. Vamos para cima deles a partir da semana que vem. Nossa meta será de 10 cidades e depois vamos dobrar a meta. Como diria a Dilma, vamos dobrar a meta para depois 20 cidades por semana. É ou não é? Quer ou não quer? Então, inscreva-se aqui no canal. Agora eu vou falar sobre o Fábio Faria. Ok, era um evento evangélico. Um evento evangélico promovido pela igreja da qual a Patrícia Bravanel e o Fábio Faria fazem parte. E, pelo visto, o Rivaldo também e várias outras pessoas. Tá. O Alan dos Santos, o evento evangélico foi em Miami. O Alan dos Santos, não apenas todos sabiam que ele seria convidado, como todos sabiam que ele seria uma das estrelas do evento. Porque ali montaram um palco, e ali em plena Miami, cidade onde... Eu lembro que em Miami o Bolsonaro teve 90% dos votos, o Aécio em 2014 também teve quase 95% dos votos, ou seja, a cidade onde tem muito brasileiro fascista, eles foram lá discursar. O Fábio Faria
propositalmente, ele sentou ao lado do Alan dos Santos. Veja bem, não tinha cadeira marcada com o nome de cada um, não. Ele podia escolher onde ia sentar. Ele sentou ao lado do Alan dos Santos. O vereadorzinho de Belo Horizonte também sentou ao lado do Alan dos Santos. Aliás, um parênteses aqui para esse vereadorzinho de Belo Horizonte. De onde ele tem tanta grana, hein? Esse cara foi para Dubai. Ele foi para Dubai e ele disse que ele que pagou a própria passagem. Uma passagem Brasil-Dubai tá mais de 10 mil reais. O vereador não ganha tão bem assim, viu? Um deputado hoje ganha 24 mil reais por mês líquidos. Quem ganha 24 mil por mês líquidos não tá assim torrando 10 mil em passagem assim do dia pra noite. Mais do que isso, ele ficou mais de 10 dias lá hospedado em Dubai. De onde ele tirou essa grana? Agora ele tá em Miami. De onde se... Ou ele foi de avião da FAB com um ministro encontrar um foragido, ou tem que explicar alguma coisa, que ó, não é barato ficar 10 dias em Dubai e depois ir pra Miami, ou não pense que ele vai dormir na rua em Miami, não. É caro, pagando em dólar a 5,70. E veja bem, dólar 5,70 é o comercial, o dólar turismo já passou de 6, ó, faz tempo. De onde esse cara tá tirando dinheiro não se sabe. Tá, aí o vereadorzinho primeiro sentou ao lado do Alan no jantar, e depois, no evento, sentaram assim o Alan, o vereadorzinho e o Fábio Faria. Durante o evento, o Alan dos Santos fez várias falas extremistas. O Alan dos Santos falou contra o STF, ele atacou o STF, ele atacou o Alexandre de Moraes, ele falou que todo o STF é comunista, aí ele falou que os comunistas são todos corruptos, ele chegou a falar que a corrupção não é o fim, a corrupção é o meio dos comunistas implantarem o comunismo. Pro Alan dos Santos, isso é ideologia olavista, isso aí, viu? É mais do que bolsonarista. O olavismo acha que todo mundo é comunista. O Olavo de Carvalho diz que os militares, até os bolsonaristas, que eles são todos comunistas. Segundo o Olavo de Carvalho, até ele começou a insinuar nos últimos dias e chegou a falar diretamente que o Bolsonaro é comunista. Porque os comunistas começaram a pintar e bordar depois que o Bolsonaro se tornou presidente. Os conservadores, na verdade neonazistas e fascistas, começaram a ser presos depois que o Bolsonaro se tornou presidente, diz o Olavo de Carvalho. Ele começou a falar isso nos seus vídeos, nas suas videoaulas. Uma meba dessa consegue dar aula e tem gente que paga. Imagina o nível de alguém que paga para ter uma aula do Olavo de Carvalho. Pois bem, ele começou a falar isso, ele tá jogando o pessoal dele contra o bolsonarismo. Por isso, pegou mal no bolsonarismo esse encontro do Fábio Faria e do vereadorzinho babaca com o Alan dos Santos. Vamos lembrar de uma coisa, o Alan dos Santos ainda tem ligações com o Eduardo Bolsonaro. Eles têm ligações, mas o que está aparecendo nas últimas semanas é o seguinte, que as ligações dele com o Eduardo Bolsonaro são muito mais por conveniência, pelo fato de que o Alan sabe muito, e se ele for preso, ele já avisou, e ele avisou isso, eu falei aqui no dia que ele avisou lá no comecinho de novembro. Ele avisou, se eu for preso, eu vou fazer de tudo para ser solto o mais rápido possível. Aqui foi um recado direto. Depois de alguns dias ele usou a palavra delação. Não falando eu vou delatar, mas falando que porque tem uns que fazem delação para serem soltos. Ele deu a dica. Se eu for preso, eu vou delatar. Depois disso, logo depois disso, o Bolsonaro fez uma devassa no Ministério da Justiça para que o Alan dos Santos não fosse incluído na lista da Interpol. Descobrindo que ele foi incluído na lista da Interpol, demitiram um monte de gente, tudo mais, e conseguiram colocar na Interpol um bolsonarista como vice-presidente da Interpol. E o presidente da Interpol é ministro do governo dos Emirados Árabes, cujo ditador é amigo do Bolsonaro. E o Bolsonaro entregou uma refinaria de 21 bilhões por apenas 10 bilhões para o governo dos Emirados Árabes, porque é uma estatal lá dos Emirados Árabes, que comprou essa refinaria da Petrobras, cujo o dono da estatal é justo o presidente dos Emirados Árabes. Ó, lá é tudo em família. O Bolsonaro queria fazer aqui no Brasil também, tudo em família. Lá é tudo em família, e aí você vê as ligações, e o Alan dos Santos até hoje não foi incluído na lista da Interpol, porque está dominada por aliados do Bolsonaro. Tá, essa é a ligação do Alan dos Santos com o Eduardo Bolsonaro. Eles estavam tentando implementar um gabinete do ódio nos Estados Unidos, e não se sabe muito bem em que pé isso está. Por quê? Porque o Alan dos Santos passou a ser atacado pelos bolsonaristas nas últimas 2-3 semanas. Não só ele, eu mostrei aqui como o Carlos Jordi, deputado bolsonarista, passou a ser atacado, como o Olavo de Carvalho passou a ser atacado, como o Abraham Weintraub, ministro, o ex-ministro, né? Como o Ernesto Araújo também passaram a ser atacados pelos bolsonaristas, até chamam o Weintraub de Trouble. Trouble é encrenque em inglês, que o cara é encrenqueiro e tudo mais. Ou seja, os bolsonaristas não gostam de um encrenqueiro. Você consegue imaginar um negócio desse? Pois bem, tá. Falam que o cara ser encrenqueiro é ruim. O maior encrenqueiro do Brasil é o Bolsonaro. Tá. Aí pegou mal nos bolsonaristas e o Fábio Faria foi avisado. Ó, pegou mal, tá uma guerra aqui, olavistas e bolsonaristas, você vai e fica do lado de um cara que é ligado ao Olavo de Carvalho, o cara é olavista, o cara
tá com um discurso olavista, e aí o Alexandre de Moraes na cola do Bolsonaro, todo mundo sabe que o Weintraub fugiu do Brasil, ganhou um cargo lá no Banco Mundial, porque ele seria preso se continuasse aqui, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que o Bolsonaro ligou chorando pro Alexandre de Moraes, pedindo uma trégua em 9 de setembro, aí o ministro do Bolsonaro chega, se encontra com o foragido que o Alexandre tá tentando prender há 3 meses, e aí o ministro do Bolsonaro vai lá e fica quieto diante de um discurso fascista atacando o STF. Discurso fascista para eles não tem problema, atacando o STF e o Alexandre de Moraes. Aí falaram pro Fábio Faria, meu, você tá maluco, cara? Você bateu a cabeça em algum lugar? O que aconteceu com você, Fábio Faria? Pronto, deu um tiro no pé. O maior tiro no pé do Fábio Faria foi o seguinte, ele tem pretensões, eu falei isso aqui há algum tempo, de se tornar vice na chapa do Bolsonaro. Ele não precisa se filiar ao PL, a partido nenhum, ele já faz parte de partidos do Centrão, ele seria aceito facilmente no Partido Progressista, em qualquer outro partido. Ele é um cara que é deputado, foi eleito deputado federal, agora virou ministro, ele é do Nordeste, ele é do Rio Grande do Norte, então ele estava tentando se cacifar para ser vice do Bolsonaro. Quem estava numa guerra contra ele era a Damares, que usa o fato de ser mulher e de ser evangélica. O Fábio Faria usa o fato de ser genro do Silvio Santos, de ser nordestino e de ser um cara que é da política, teve votos, foi eleito deputado e tudo mais. Então ele estava tentando se cacifar, ser vice do Bolsonaro e estava tentando uma abertura junto ao Arthur Lira, ao Ciro Nogueira e aos outros do Centrão. Eu vou falar um negócio, a abertura que ele estava tentando não ia dar certo. Por que não ia dar certo, Thiago? Porque o Arthur Lira e o Ciro Nogueira vão pular do barco bolsonarista. Eles não vão... Talvez, eu não sei aí o nível de cara de pau dos dois, talvez eles influenciem na escolha concreta do vice do Bolsonaro e falem, queremos esse, batam o martelo, escolham vice e pulem do barco depois. Talvez, não se sabe. Mas, se cacifar junto a eles não vai ajudar muito, penso eu, porque eles, no final das contas, quando o Bolsonaro for realmente escolher o vice, o Arthur Lira e o Ciro Nogueira já terão pulado do barco, que vai acontecer em março, abril, maio. Eu vou falar, o Ciro Nogueira e o Arthur Lira serão os últimos a pularem do barco. Quando todo mundo tiver pulado do barco, aí eles pulam. Então, por isso que eu falo sempre aqui, o Centrão vai pular do barco março, abril. Maio no máximo. O Ciro Nogueira e o Arthur Lira logo depois. Tá, aí... Ele ataca ministro, ele faz tudo isso. Como é que ele vai ser vice do Bolsonaro se ele tava com um foragido da justiça e se ele tá com um cara que metade do bolsonarismo tá atacando? Você vai ver os comentários nas brigas de olavistas com bolsonaristas, vai ver as poucas vezes em que o Alan dos Santos é citado, todo mundo odeia o cara. Todo mundo passou a odiar o Alan dos Santos. Eles acham que o Alan dos Santos, o Weintraub e esse pessoal, e essa narrativa está sendo disseminada muito pelo gabinete, pelo que sobrou do gabinete do ódio do Carlos Bolsonaro, está sendo disseminada muito essa narrativa aí, não sei se é verdadeira ou falsa, mas muito... Olha... Você decide se é verdadeiro ou falso, a narrativa de que o Alan dos Santos, o Weintraub, esse pessoal, eles atacam o STF de propósito porque eles querem prejudicar o honrado presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um homem de bem, o Bolsonaro é um homem da paz e eles estão atacando o Bolsonaro. Quem mais atacou o STF foi o próprio Bolsonaro, mas essa narrativa está sendo disseminada. Estão tentando jogar na culpa dos olavistas todos os crimes que o Jair Bolsonaro também cometeu e inclusive os incentivou a cometer. Agora, vê os próximos passos, eu vou te falar uma coisa. Deu ruim pro Fábio Faria, por isso que ele negou. O cara não fala, eu não iria se eu não soubesse. É facilmente comprovável que ele sabia que o Alan ia estar lá, é facilmente comprovável que ele queria ficar com o Alan. Também pegou mal pro vereadorzinho bolsonarista. Eu não sei se lá em Belo Horizonte como é que está o bolsonarismo, quão rachado está o núcleo bolsonarista de Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro está completamente rachado. E nessa briga, sabe para quem eu torço? Torço pra briga, eu vou até colocar aqui na almofada, ha. Vou mostrar aqui o nosso carro de som lá em Tocantins, a moto de som lá em Tocantins, olha só. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. É isso aí, meu povo. Se você também é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal no YouTube. Plantão Brasil. Meu Brasil. Enquanto o povo sofre com a inflação, com o desemprego, com a fome, a família de Bolsonaro. Tá aqui um trecho lá em Tocantins. Próximo vídeo eu vou mostrando mais trechos. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. No primeiro comentário
sempre, você já sabe o que eu vou falar, né? O Pix, o PicPay, também siga-me nas outras redes sociais. Falou!